Perfeito, vamos lá. Bom, gente, bom dia. Em respeito a todos que já chegaram com antecedência aqui na nossa apresentação, em respeito a todos que cumpriram com o horário, a gente vai começar no horário também, às 10 horas. Então, sejam todos bem-vindos a essa apresentação. É muito bom para nós aí poder trazer para vocês cada vez mais novos conteúdos, né? Então, espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Tem mais conteúdo da nossa campanha GP Plan, né? Para dar andamento nessa corrida. Então, fiquem ligados que tem mais conteúdo chegando, além desses que a gente já está fazendo aqui, tá certo? Bom, antes de me apresentar, vale a pena lembrar, vocês estão vendo a tela direitinho, né? Bom, com relação aos nossos conteúdos, vale a pena lembrar que a gente traz todos os conteúdos sempre de antemão, sempre com as últimas atualizações, sempre com os últimos detalhes, né? A gente, obviamente, que sempre que precisar trazer novos conteúdos ou uma atualização desses produtos que a gente já está trazendo aqui, ou dessas novidades que a gente já está trazendo aqui, claro que a gente vai vir aqui também para atualizar vocês, tá? Então, é um conteúdo exclusivo, é um conteúdo pensado para o Brasil, pensado para a realidade do Brasil, e sempre que tiver qualquer novidade ou qualquer outra ideia interessante ou qualquer proposta que seja legal para vocês, eu trago aqui também. Para quem não me conhece, eu sou a Thalita, trabalho na Eplan já há quase 15 anos. Sou especialista das soluções Eplan e trabalho especificamente na parte de criação de conteúdos para o público, né, seja no LinkedIn, no YouTube, aqui nos webcasts. Então, meu foco aqui é justamente estar próximo de vocês e poder trocar informações, trazer conteúdos e, claro, trazer tudo aquilo que é importante para o mercado brasileiro com relação às soluções da Eplan. Então, eu pego tudo que é de novidade, trago para cá, estudo com vocês, obviamente no chat do webcast a gente sempre aprende muito, sempre pega muitos insights, é a nossa forma de conversar, e aí a gente transforma isso em conteúdo relevante para o Brasil. Aqui está meu contato, meu telefone, o e-mail. Se vocês quiserem tirar dúvidas, ou mandar sugestões de temas, ou falar da necessidade da empresa de vocês, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá aqui meu contato. Apesar do telefone ser o DDD 11, eu fico em Santa Catarina, em Joinville, então quem for aqui da região, quiser conhecer aqui o escritório, tá de portas abertas aí para receber vocês também. Mas estou vira e mexe em São Paulo, então também quando eu estiver por lá dá para marcar um bate-papo, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui o chat aberto a todo momento. Vocês vão ficar com o microfone no modo mudo, mas durante a apresentação vocês já podem levantar as dúvidas de vocês. O que eu ver que já dá para responder no momento, eu já respondo. Mas se não, eu vou deixando para o final da apresentação. No final a gente tira todas as dúvidas. Combinado? Bom, vamos lá falando sobre um pouco a integração entre engenharia e manufatura. Essa campanha GP Plan, né, essa série de webcasts que nós estamos fazendo, ela na verdade já iniciou há alguns meses, ela iniciou em março já com algumas apresentações. Então, caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar aqui no final o link com as outras gravações para você acompanhar na sequência. Mas a gente começou falando sobre realmente em trazer o conceito e toda aquele status, não somente o status, mas realmente os resultados que sempre se almejam e sempre são mostrados em uma corrida de Fórmula 1 também na indústria. Ou seja, como que a gente pode trazer toda essa mentalidade de eficiência, alta performance, rapidez, agilidade para a área da indústria. A gente apresentou aqui os temas de orçamentos para assumir já a pole position e seguir em frente aí já com a parte de orçamentos de painéis. E tivemos a primeira parte do tema alta performance, que foi a parte de engenharia, né? Então a gente falou um pouquinho sobre automação, ferramentas para automatizar a engenharia. E agora a gente vai bater um papo sobre a segunda parte de alta performance na integração da engenharia e manufatura. Então, dicas que a gente traz para que vocês possam realmente melhorar o processo de vocês e fazer com que a manufatura seja tão ágil e tão eficiente
quanto outros departamentos que a gente já deu as dicas por aqui, beleza? Lembrando que a parte de. Eu acredito que quem já assistiu algum webcast comigo já viu esse tema, mas conforme o tempo vai passando, eu tenho conversado com os nossos clientes e o desafio não muda. Na fabricação de painéis, obviamente, além desde da parte de orçamentos, onde você precisa, elabora muitos orçamentos, muitas cotações e precisa transformar isso em uma alta conversão de pedidos. Na engenharia, você tem a necessidade de desenvolver um projeto em tempo recorde e na fabricação também. Tentar fabricar com um custo baixo, com mão de obra e também com a questão do tempo de entrega. Porque se a engenharia já tem algumas dificuldades na preparação do projeto, já precisa entregar em tempo recorde, imagina a fabricação. E isso acontece uma série de problemas, né? E os desafios são sempre os mesmos principais na manufatura, né, na fabricação de painéis. Então, a pressão para redução de preços está cada vez maior, mão de obra qualificada para desenvolver e para montar os painéis de forma ágil, de forma prática, de forma eficiente. A redução de tempo de entrega, como eu comentei, e isso acaba trazendo, por exemplo, problemas na qualidade, porque eu não sei se isso acontece comigo, se isso aconteceu com alguns clientes que eu atendi como consultora. Vocês podem explicar aí no chat, eu tô de olho no chat aqui, mas em muitos casos a empresa está montando, desenvolvendo o projeto na engenharia e a manufatura já está fabricando o painel. O projeto ainda não foi finalizado. Não sei se isso já aconteceu ou acontece na empresa de vocês. Podem comentar aí no chat que eu tô de olho, tá? Perfeito. Alguns mandam no privado aqui, acho que nem todo mundo vai ver as mensagens. Mas, mas acontece com bastante gente. Eu já prestei algumas consultorias e isso é algo bem recorrente. Então, isso ocasiona diversos pontos, como a sustentabilidade, como refúgio de material, né? Entrando nesse tema de sustentabilidade. Tem uma série de itens que acabam entrando nesse mesmo assunto quando a gente fala desses desafios, porque a falta de mão de obra, a falta de processos, a falta de uma estrutura para fabricação, ela acaba trazendo todas essas dificuldades aqui, na fabricação de painéis. Ok? Então, o desafio ainda não mudou, mas aqui eu quero trazer algumas dicas e, claro, algumas ferramentas da ePlan que podem, ajudar nesse processo. Primeiro, eu falei que a gente vai falar muito ao longo desse ano sobre ecossistema, e realmente a gente vai falar muito sobre ecossistema aqui ao longo deste ano, para que esse tema realmente fique claro na cabeça dos nossos clientes, parceiros, dos nossos ouvintes, de você que está nos acompanhando, não simplesmente para saber como a ePlan trabalha, mas para trazer esse mindset também para a sua realidade, independente da solução que você trabalha. Pensar não somente em beneficiar e melhorar o processo entre as quatro paredes da sua empresa, mas quando você pensa em melhorar o fluxo de trabalho e a integração, bem como a comunicação com outros departamentos e também com as empresas, os stakeholders que fazem parte do seu ecossistema, não só o valor agregado do seu produto vai ser cada vez melhor, mas também você vai aumentar a eficiência, vai aumentar a praticidade, vai conseguir montar uma estrutura cada vez mais forte e consolidada. Tá? Então, o ecossistema, no que ele consiste? Quando a gente aborda o ecossistema aqui dentro da ePlan, a gente fala sobre, por exemplo, uma série de empresas que fazem parte do teu ciclo de trabalho, desde a compra até a entrega do produto. Várias empresas parceiras fazem parte do seu trabalho, e não somente a engenharia, ou somente a fabricação, ou somente orçamentos. Desde o seu cliente final, pedindo um equipamento, uma máquina ou somente um painel, até a empresa que é integradora de sistemas para a elaboração desses produtos, o fabricante de componentes, se ele te fornece dados cada vez mais práticos para o uso, né? Sem necessidade de ficar desenhando tudo na mão, buscando informação em datasheet, e sim ele já trazer
dados inteligentes para sua engenharia, a documentação, a troca de informação entre a fabricação de painéis e o integrador de sistemas, que muitas vezes é a mesma empresa, né? Então, a importância de uma boa comunicação entre engenharia e fabricação e, claro, também no final, um monitoramento e posteriormente, a gente vai falar isso no último webcast dessa série, que é a parte de manutenção. Se você tem um documento digitalizado e inteligente, até a equipe de serviços, né, de manutenção vão poder se beneficiar. E isso, claro, soma pontos e aumenta aí a possibilidade de você fechar novos pedidos, de manter a consolidação com o teu cliente no final, tá? Tudo isso faz parte de um conceito e a Eplan desenvolveu ferramentas para que todas essas empresas nesse ecossistema possam ser beneficiadas. E é sobre isso que eu vou falar aqui, e é esse conceito Projeto Eplan. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso ao longo desse ano, e eu já estou iniciando aqui esse conceito dentro do GP Plan, da campanha GP Plan, porque realmente é um ponto importante. Independente da ferramenta que você usa, se você considera na melhoria do teu processo não só o seu departamento, a comunicação entre outros departamentos e também com as empresas que fazem parte do seu ecossistema, aí realmente você vai sair na frente, tá certo? Então, primeiro pensando no ecossistema como um todo, nas empresas que fazem parte do seu grupo. E aí a gente entra em um outro detalhe que é importante também, principalmente na fabricação de painéis. Para a fabricação ocorrer de uma forma linear, de uma forma prática e de uma forma rápida, muitas pessoas às vezes simplesmente associam isso com automação, com máquinas de automação, mas não é somente isso. Mais uma vez, a gente está falando sobre processos. Existe um estudo que foi feito com a Eplan e a Universidade de Stuttgart, na Alemanha, onde eles falam sobre a fabricação 4.0. Quem tiver interesse, quando eu mandar o e-mail da gravação do webcast, eu anexo o documento para vocês, se vocês quiserem, tá? Ele é um documento bem interessante, que ele dá dicas de como você pode potencializar e aumentar a eficiência da sua fabricação de painéis. Então, eles já demandam desde a engenharia até a fabricação, a setorização, a elaboração de processos. Então, por exemplo, desde a engenharia, a gente tem sim algumas etapas que podem ser elaboradas de forma sequenciada para facilitar a documentação, como, por exemplo, desde a especificação técnica, a elaboração do projeto, a verificação se não tem nenhum erro, a elaboração do gêmeo digital, ou seja, do protótipo virtual, para já prevenir erros antes da fabricação, erros de montagem, erros de furação, de repente de posicionamento de componentes, bem como também no gêmeo digital, a parte de design térmico. Se de repente toda aquela estrutura vai ter uma necessidade de inserção de um ar-condicionado, algo nesse sentido. Então já começa na engenharia com a prevenção. E aí a gente parte, por exemplo, para um outro departamento que muitas vezes é esquecido e que, se bem estruturado, pode agilizar a fabricação, que é a separação de materiais. Se você trabalha com a separação de materiais de forma estruturada, de acordo com a necessidade do montador, separadinha, organizada, de acordo com a área de painel ou área de equipamento, isso vai fazer muita diferença depois na montagem. Se você já tem tudo à mão, fica muito mais fácil botar a mão na massa. Assim como na engenharia. Se a gente tem um bom banco de dados, a gente se preocupa diretamente com a engenharia. A mesma coisa na fabricação. Se a gente tem uma estrutura de montagem, os equipamentos bem organizados, separados, na sequência certa de montagem, você vai montar cada vez mais rápido. E eu digo, gente, parece bobagem, mas muitas empresas esquecem ou não dão a devida atenção nesse detalhe aqui, tá certo? E aí a gente entra na parte de manufatura, onde a gente pode ter uma série de etapas que também se separadas ou setorizadas, porque muitas vezes o montador do painel ele faz tudo de uma vez. Ele coloca um contator, já emenda o fio, e depois ele já vai, já fura a porta, já coloca outro fio. Será que se de repente ele montar uma sequência de montagem de acordo com etapas do painel ou etapas de fabricação,
isso não se torna algo cada vez mais rápido e prático, né? Trabalhar com a separação em uma etapa, corte, modificações do painel em outra, a fabricação de fios, depois o posicionamento de fios e assim por diante. As etiquetas, já deixar elas separadinhas para na hora que vocês forem montar a fiação, isso faz uma grande diferença, tá? Porque até nesse estudo, né, da Universidade de Stuttgart, eles mostram que uma das etapas que mais demanda tempo, e desgaste e que vai material para refugo é a parte de fiação, por exemplo. Então, só de você setorizar e deixar de uma forma bem estruturada, você já pode ganhar não só economia de tempo, de qualidade, mas também eliminar a possibilidade de sobrar muita peça na sucata. A gente vê casos de empresas onde o montador ele vai cortando vários fios num determinado tamanho e aí ele vai passando no painel e o que sobrar ele picota e joga na sucata. Não sei se isso já aconteceu, se vocês já visualizaram isso em algum lugar, mas isso é muito comum. Então, se você tem uma lista, por exemplo, que vem da engenharia, já com fonte, alvo, comprimento, tudo bonitinho, a anilha, o cara monta, cria todas, desenvolve todos os fios ali, corta, crimpa, deixa no jeito e só posiciona no painel. Elimina também sucata e elimina tempo aí de ficar fazendo duas etapas aí, cortando duas vezes o mesmo fio, enfim. Certo? Então é importante sim que o seu processo, não só com o seu ecossistema, a partir da engenharia, mas também todo esse processo seja cada vez mais bem elaborado, setorizado, padronizado para facilitar a montagem. Um outro exemplo que já aconteceu de eu visualizar é na empresa ter duas linhas de produtos diferentes, de painéis diferentes. Eu vou dar um exemplo, como se fosse um CCM e uma linha de distribuição. A gente sabe que são categorias de produtos diferentes, mas a documentação para a fabricação, ela pode ser no mesmo padrão. E aí a equipe de montagem recebia documentos totalmente diferentes, como se fossem empresas diferentes, empresas distintas. Então imagina, a confusão na cabeça do montador, né? Se você tem algo mais organizado, você acaba até eliminando o tempo de análise, de entender esse esquema é de um projeto, esse esquema é de outro projeto, né? E não fica só na cabeça do montador também, que é algo importantíssimo. Certo? Tranquilo até aqui, gente. Estou falando rápido demais, devagar demais. Vocês podem comentar aí no chat para mim, tô de olho. Pode ser no privado, se vocês quiserem, pode ser. Opa, tudo certo, obrigada, gente. Então vamos lá. Bom, para isso, obviamente, então aí sim, pensando no processo, pensando em uma boa estrutura da sua empresa como um todo, não somente engenharia, mas também o processo de fabricação, aí sim a gente pode pensar em reduzir, de repente, tempos que podem ser otimizados graças à automação na fabricação. Às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna e já implementar uma máquina, sendo que seu processo não está bem estruturado, ou de repente pode ser melhor estruturado, né? Às vezes você já tem uma eficiência, mas pode ter uma eficiência maior com uma organização do seu padrão. Ah, Quando a gente fala de automação de processos e trazendo isso à nossa realidade Eplan, a gente tem uma série de ferramentas na engenharia que podem auxiliar. A gente falou de automação já na engenharia no último webcast, né? A otimização na manufatura, tendo o seu protótipo virtual, você já consegue, a partir dele, desenvolver toda a documentação necessária para a fabricação, seja para o seu montador, lista de material, lista de fiação, desenho de furação, uma vista frontal do painel, enfim, lateral, mas como a plataforma ela já te gera esse tipo de documentação, você pode gerar essa documentação também no formato específico para algumas máquinas. E aqui a gente tem uma série de opções, como por exemplo, para a parte de corte de canaleta e de trilho, para montagens de bornes, para montagens para corte de fio, para a parte de furação de chapa.
A Rital, por exemplo, né, aqui trazendo um pouquinho o conceito do nosso parceiro, do parceiro Rital, eles têm lá dentro da fábrica deles, eles têm uma máquina chamada Perforex, e aqui hoje, se você comprar um painel com eles, vocês podem selecionar a opção já com toda a furação, mandando o desenho EPAM para eles já colocam na máquina e a máquina já fura para você. Então, tem uma série de automações que vocês podem fazer com outros equipamentos também, como de furação, de corte de fios, de corte de barramentos. A gente também tem essa possibilidade. E aí sim, a gente pensando no processo, é possível descobrir qual a necessidade principal de automação, para daí pensar em máquinas de automação. A gente tem integração com Fênix, Rital e uma série de outros parceiros aí que é possível otimizar na automação da manufatura. Perfeito? Então tá. Deixa eu colocar aqui. Opa, só trazer aqui o chatzinho que ele fechou. Pronto. Para mais informações também sobre essa questão da Rital, a gente tem webcasts em conjunto todo mês, praticamente. O nosso próximo vai ser agora em julho. A gente teve um agora nesse mês. Foi bem interessante também. Temos gravação. Quem quiser depois, eu passo conteúdo, tá? E é isso. Então, com todas essas estruturas, basicamente pensando no seu processo, são duas mentalidades simples. Pensando primeiro no seu processo, para depois pensar como otimizá-lo, né? Analisar a sua estrutura, analisar o seu trabalho, para daí depois pensar em como melhorar a comunicação e melhorar a otimização e automação do processo. Te reduz tempo, te reduz dinheiro, te faz fazer um produto com um custo cada vez menor, a qualidade aumenta, a comunicação entre os departamentos melhora e também com isso te ajuda a resolver muitos problemas internos, porque a falta de comunicação ela gera um certo estresse, ela gera uma certa dificuldade, até mesmo de relacionamento entre os colaboradores. A gente não coloca isso na ponta do lápis, mas faz uma grande diferença. E no final, como eu disse, também a parte de sustentabilidade. Quando você estrutura bem um processo de manufatura, você consegue também reduzir custos na parte de refúgio, por exemplo, de material. Então, quando vocês forem analisar uma ferramenta que te traga de engenharia mesmo, ela vai te trazer resultados não somente na engenharia, mas sim em outras partes do processo. Levem isso em consideração, porque aí o retorno de investimento ele é aplicado em várias outras áreas, tá certo? Isso é importante. Bom, eu vou pegar aqui agora, eu quis trazer esse conceito porque é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, trazer o conceito de manufatura de uma forma bem estruturada, e eu vou trazer aqui um pouquinho na prática. Não trouxe um, um padrão aqui para demonstração, eu vou conversando com vocês e vou mostrando aqui na tela algumas ideias que são legais para vocês usarem na fabricação com a solução Eplan. E aí, claro, vocês podem ir jogando no chat, aí a gente vai conversando sobre, eu vou mostrando um pouco mais. Vou trazer algumas das ideias, tá? Esse webcast ele também vai para o nosso podcast no Spotify, então para quem está ouvindo no podcast, pausa agora, vai estar na descrição a gravação, e aí você pode assistir essa demonstração que a gente está gravando agora, beleza? Compartilhar minha tela do Eplan aqui. Vou tirar o microfone aqui do podcast. Estou com o Eplan aberto, vamos lá. E aqui a gente tem, né, a nossa solução para engenharia. Então, lembrando que a gente falou um pouquinho, no último webcast sobre como automatizar o projeto, onde deixar esse projeto já pronto, a engenharia de uma forma rápida, né, desde o orçamento, aproveitando todos os equipamentos. Vale lembrar que, por ser uma ferramenta de engenharia, a gente não tem só desenhos aqui, e sim a gente tem equipamentos, né? Se a gente pedir para visualizar aqui, a gente tem equipamento com código de material, ó, desenho 3D, com todas as funcionalidades. Se a gente acessa a informação de banco de dados de peças dele, só abrir aqui, ele está em outra tela, perdão. Ele traz para você todas as características técnicas desse equipamento. Enfim, a gente está trabalhando com uma ferramenta de engenharia integrada, e não somente com uma ferramenta de desenho, tá? Eu não vou focar tanto aqui na engenharia, apesar de ser integração, mas é saindo daqui,
como a gente pode melhorar o nosso processo. A gente melhora já indo para uma etapa, quem lembra ali quando eu mostrei o símbolo do infinito, dentro ainda da etapa da engenharia, a gente tem a parte de gêmeo digital, ou seja, de virtualizar aí o painel para ter certeza de que está tudo ok, certo? Então aqui eu estou dentro do Eplan Electric P8, eu vou abrir, eu tô com o Propenio já dentro, né, que é a nossa ferramenta de layout de painel em 3D, dentro do próprio Eplan Electric P8, ou seja, eu tô com uma mesma estrutura, por conta da minha necessidade, sou eu que faço a engenharia do painel, do projeto elétrico até o layout 3D. Mas Thalita, na minha empresa eu trabalho de forma diferente, de forma separada. Uma pessoa cuida dos esquemas elétricos, outra cuida do layout. Ela pode ter essas ferramentas separadas. Isso tudo varia do processo. Mais uma vez, a análise do processo. Sei que eu pareço repetitiva às vezes, mas é porque realmente faz diferença. Tá? Aqui eu tenho já alguns layouts prontos, mas antes de partir para esses layouts prontos, eu vou fazer um do zero, tá? Tô bastante coisa aqui na máquina, deixa eu só minimizar aqui algumas telas. Perfeito. Bom, eu já tenho alguns layouts, eu quero falar sobre eles aqui, mas antes eu vou pegar um layoutzinho simples para vocês terem uma ideia de como é legal vocês trabalharem com um ambiente 3D do zero e como é simples, tá? Vale lembrar que, como é uma ferramenta de engenharia, a gente começa sempre pela base de dados, né? Tendo uma base de dados bem estruturada. Como eu estou com o Propanel aqui dentro do próprio plano P8, na mesma estrutura, né, da plataforma, eu já tenho aqui todos os menus direto no ambiente 3D. Então, eu quero inserir um painel, por exemplo. Tá vindo tudo na outra tela, deixa eu trazer para cá. Já tem aqui alguns painéis disponíveis, né? Aqui eu tenho algumas caixinhas, tenho também na linha TS8. Essas peças aqui que eu tenho, eu já vou abrir para vocês a parte nuvem. Eu tenho só algumas, porque todas as peças estão disponíveis no nosso portal online para você selecionar a peça que você quer, e o fabricante que você quer. Eu vou pegar esse painel aqui da Rital. Opa, vou posicionar. Aqui eu vou montar só para vocês verem como é simples, tá? Não, nada demais. Ele já entende que não é simplesmente um desenho 3D de um quadro, e sim ele tem estruturas, painel, chapa lateral, traseira, o teto e tudo mais, porta, se eu quero posicionar itens na parte externa da porta, interna da porta, ele consegue detectar tudo isso. Eu vou pegar o painel de montagem, a parte frontal, obviamente, para a gente posicionar alguns equipamentos, tá? Você pode definir área bloqueada, que não pode furar, que não pode posicionar nada, enfim, é livre. E aí eu tenho os outros elementos aqui que eu posso trabalhar, por exemplo, painel de montagem, trilho, aqui ó, canaleta. Conforme você vai passando aqui, ele vai mostrando para vocês. Não achou o menu? Coloca aqui, por exemplo, canaleta. Só pesquisar, ele já acha para vocês. A plataforma 2022 ficou muito prática de usar, tá? Vou pegar aqui uma, uma canaleta geral aqui. Eu vou pegar uma de... Esse é 30. Vou pegar uma de 80 por 80, tá? Ó, aqui eu tô com alguns atalhos de teclado, tá? Tô com algumas teclas aqui que eu posso ir mudando o ângulo de posição, que eu posso inserir aqui. Ele já tem alguns pontos de contato que podem facilitar o meu trabalho, né? Eu posso inserir aqui também com medidas específicas, se vocês quiserem, é possível, tá? Criar offsets, eu vou mostrar um pouquinho já já. Bom, ele já entende os pontos de contato. Eu vou fazer aqui livremente só para mostrar para vocês diferentes posicionamentos de canaleta, tá? Com a parte lateral ali toda completa, aqui ela um pouco menorzinha, só para vocês verem aqui a diferença mesmo. Ele já facilita aqui os pontos de contato. Vou pegar aqui a centralização dessa canaleta e vou posicionar, né?
E aí, por exemplo, aqui ficou um pouquinho diferente por conta do de cima, mas é só para mostrar para vocês que eu usei o centro da canaleta e não o centro da placa, tá? Agora eu já tenho aqui uma canaleta aqui no centro, eu não tenho como colocar outra aqui porque eu não tenho outro ponto de contato. Então eu vou usar um atalho aqui que eu tenho para copiar a canaleta, que não é Ctrl C, mas é outro atalho, e outro aqui que eu tenho para posicionar centralmente, ó. Então, copio a canaleta, posiciono centralmente. E tá aí, ele já montou todo o meu esquema de placa, né? Disponível aqui para mim. Bacana? Vou fazer o mesmo aqui com a parte de trilhos de montagem. Eu coloco pouca coisa aqui para ficar fácil de selecionar, tá? Aqui, como para demonstração ficou mais simples. E, e aí eu vou montando, tá vendo? Eu tô conseguindo copiar, eu não tava copiando a peça, não era simplesmente um Ctrl C. Eu tava copiando o comprimento daquela canaleta naquele momento. E eu usei o mesmo atalho aqui no trilho, e ele consegue fazer a inserção do trilho conforme, né, a canaleta, olha lá. Bacana? E essas peças são bem simples de cadastrar, tá, gente? No banco de dados é bem tranquilo. Outra coisa, você pode fazer aí, por exemplo, pegar algumas opções aqui para vocês alterar comprimento. Precisa fazer alguma modificação. Eu quero pegar aqui e alterar um comprimento, colocar um espaçozinho ali de 50 milímetros. Ó, coloco um offset, faço posicionamento. É possível fazer também. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, só que menos 50, né? Para trás. Mesma coisa, tá? É bem tranquilo de mexer e aí você já previne qualquer possibilidade de erro já na prototipagem virtual. Tranquilo até aqui? Eu vou pegar um outro painel aqui que eu já tenho alguns equipamentos. Se tiverem dúvidas sobre a montagem, vocês me avisem, tá? Fiquem à vontade. Eu tenho aqui um painel já montado com alguns equipamentos, que é só clicar e arrastar, tá, gente? Igual a plataforma Eplan. Deixa eu colocar aqui a visão frontal. Legal. E aí, o que que é interessante pelo fato de, como eu falei, ter uma base de dados cadastrada com a parceria no ecossistema com o teu fabricante de componentes. Se tem um fabricante de componentes que disponibiliza a peça com todas as informações necessárias, depois que você só posicionou, e quando eu digo posicionar, é realmente só mover, clicar e arrastar. Ó. Quando eu clico e arrasto aqui, ó, ele faz a movimentação, tá? Então, não tem realmente muito segredo. Mas quando você tem uma peça que ela tá bem estruturada, bem cadastrada no banco de dados, você consegue visualizar, por exemplo, visão de furos. Olha só, ele já tá vendo o furo que as canaletas têm, que os equipamentos têm. Isso não foi um furo que o projetista colocou pontualmente, e sim que que ele herdou através do banco de dados, porque a peça sabe que a furação é sempre no mesmo lugar. Então você tem essa possibilidade. E obviamente que se você move de lugar essa peça, eu vou mover um pouquinho, depois eu vou dar um Ctrl Z, tá bom? Ó, o furo ele vai mudar de lugar. Bacana? Porque essa informação está na base de dados, está na peça. Bacana? Vou tirar aqui a visão de furação. Posso ver também a parte de intervalos de montagem, isso é muito legal também, porque, por exemplo, se você tem equipamentos que por conta de aquecimento, eles têm que estar com certo espaçamento entre eles, né? Então você já consegue prevenir isso também na fabricação. Ou se até mesmo ele vai colidir com o equipamento da porta, algo nesse sentido. Então você pode ter sim a possibilidade de controle de colisão, de posicionamento, prevenir tudo isso. Legal? Eu queria trazer um pouquinho da parte do layout, mas para vocês terem essa ideia de como é interessante você ter uma prototipagem virtual já no início. Quero falar um pouquinho também das ferramentas em nuvem. Então, aqui a gente está trabalhando com a engenharia e o que que isso vai me resultar, tá? O que que isso pode me trazer? O meu arquivo, eu tenho possibilidades, por exemplo, antes da gente falar de nuvem, algumas formas de exportação. Como eu falei para vocês, se vocês têm um processo bem estruturado, obviamente a gente pode exportar um projeto para PDF, DWG, DXF e tudo mais, mas a gente tem aqui, ó, dados de fabricação. Olha aqui a opção de emissão de etiquetas.
Se você vem aqui em etiquetas, você consegue exportar, por exemplo, deixa eu trazer para cá, listas de tags, de bornes, de dispositivos, de CLP, enfim, tudo isso você pode trazer diretamente aqui no formato de exportação para levar, por exemplo, depois para sua máquina por exemplo, de etiqueta, né? Deixa eu pegar aqui e aplicar para o projeto inteiro. Ele vai gerar bastante coisa. Eu montei o roteirinho, tô mostrando aqui para vocês, tá? Pegando os modelos prontos, mas... Opa, levei aqui para outra tela. Ó, que ele gerou todos os tagzinhos do painel. Provavelmente isso aqui era algum formato específico para impressão, que ele tem um tabulador aqui com os comentários. E aí tudo vai depender também do seu processo. Tô vendo que tem comentário aqui no privado, podem escrever os comentários, as perguntas, tá? Fiquem à vontade, que aí eu vou respondendo e mostro até no software se precisar, tá bom? Perfeito até aqui, olha que interessante. Então, como você tem um projeto, de novo, estruturado, padronizado e orientado a dispositivos, a sua base de dados, você consegue exportar etiquetas, por exemplo. Aqui, ó, tá a nossa padronização com o Rital, Rital Configuration System. Você pode exportar aqui para o formato da Rital, para comunicação, a parte de elaboração de configuração de painéis. Aqui o nosso parceiro também, Fênix Contact, para a parte de etiquetas, ele já levar direto para o software Project Complete agora, né? O antigo Clip Project. Processamento mecânico, olha aqui, ó, a parte da Perforex que a gente comentou também, para a parte de furação da chapa do painel. Vocês viram que o painel, ele já identificou toda a furação. Daqui é só exportar para o formato da máquina. E aí, para quem tem parceria aí com a Rital, por exemplo, aqui no Brasil, que já tem o Mode Center, eles fazem a furação, o tratamento aí no painel direto para vocês. Tá? Formatos de furação em DXF. Para quem trabalha com fluid também, para tubos, para a parte de tubulação hidráulica, enfim, para flexão de tubos. Barramento de cobre, tá? Também. Fabricação de fios, então a gente já exporta. Aqui, assim como eu exportei o meu TXT, ele vai exportar já no formato de arquivo, por exemplo, para a máquina de fiação da Rital, que é uma estação que já vê o comprimento do fio, corta, crimpa e faz tudo o que precisa fazer. Schleuninger, Comax, enfim, tem outros equipamentos também que tem integração. A Tex também, que é outro equipamento da parte de corte e de preparação de trilho de montagem e régua de bornes da Rital. E também o nosso Smart Wiring, que é uma plataforma para montagem de fiação para o montador, uma ferramenta, né, de montagem de fios em que o montador já pode ir montando a fiação sem necessidade de papel. Bacana? Então, daqui, olha o tanto de ferramentas que ele consegue já estruturar para vocês e exportar para a fabricação de uma forma bem estruturada. Obviamente que também o teu caderno pode conter elementos que fazem, que ajudem, né? Pegar aqui, por exemplo, as listas. Deixa eu pegar um layout de painel aqui para mostrar. Se não tiver, eu monto um. Eu vou fazer uma página aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Fazer uma página aqui de modelo. Vou colocar aqui como vista. Tal. Só para mostrar também que é fácil. Inserir. Vou vir aqui. Ah, deixa eu pegar aqui, por exemplo, visualização. Eu tenho visão de furação, visualização de modelo, planificação de cobre, que são os três relatórios que você pode colocar aqui de uma forma mais prática. Eu vou pegar aqui a visualização de modelo, que é a de criação de vistas, né, que eu acho bem interessante. Caso você não automatize algum processo, por exemplo, de furação, algo nesse sentido, dá para fazer algo assim. Vou pegar o painel, vou pegar a vista frontal. E vou dar um OK aqui, vamos testar. Acho que ele vai mostrar da porta direto. Ó, ele mostrou da porta, vendo? Vamos mexer aqui, é um relatório. Então, você pode fuçar e mexer a hora que você quiser.
Componentes. O que que eu quero exibir nesse relatório? Eu não quero exibir a porta, eu quero exibir só a placa. Caso eu setorize a minha montagem, um mexe na placa, outro na porta. Ele tem mais elementos, ele carrega aqui. E aqui tá a visualização do teu painel. Bacana? Então é um relatório rápido, prático, porque você já fez a prototipagem virtual. Legal? Outra aqui que eu posso fazer, visão de furações. Estou mostrando que eu sei que essas são coisas que o pessoal pergunta bastante. Já vi que tem perguntinha aqui, terminando a parte técnica, já vou respondendo. Eu vou pegar o painel também e eu vou pegar a placa da mesma forma. Eu quero mostrar a furação da placa. Porque a placa tem mais furos, né? Mais legal de mostrar. Carregando, olha aqui, ó. Então, não necessariamente para quem vai usar uma máquina de furação, mas de repente o teu montador vai fazer a furação do painel, você também tem ferramenta e recursos para fazer isso da forma certa, sem correr risco de matar peça, nada nesse sentido. Bacana? Realmente para facilitar e apoiar vários processos diferentes. Cada cliente aqui tem uma realidade, uma necessidade, então a gente conversa muito com os nossos clientes sobre isso. Bacana? Então, a ferramenta em si já tem uma série de soluções que podem apoiar da engenharia para a fabricação. E outras coisas que podem ajudar é a nuvem da Eplan. Então, lembrando que o intuito desse webcast também, dessa série, é de atualizar vocês das ferramentas que nós temos atualmente na nuvem Eplan, porque vai vir novidades. Aí depois eu quero atualizar vocês com softwares novos que tem aí na nuvem. Primeiro, lembrando que nós temos o Eplan Data Portal, né? Então, por que que eu tive um layout já estruturado de forma rápida? Sim, porque eu tenho um portal de dados já disponível para mim com as peças com todas as informações. Então, aquele inversor de frequência que já mostrava a área de montagem e tudo mais, graças ao banco de dados, ele já está estruturado aqui dentro. Vou abrir aqui o Data Portal. Quando eu abro, lembrando, né, como é a nuvem, são os aplicativos em nuvem da Eplan, para eu abrir esses aplicativos, são todos de forma online. Eu posso pegar aqui os fabricantes, as peças, vou pegar aqui o painel da Rital, por exemplo. Posso configurá-lo, da Rital específico tem alguns configuradores, tem aqui o desenho 3D, e eu posso fazer a importação dessas peças, né? Não só delas, mas de todos os outros, todos os outros dados. Legal? Tem uma série de seletores aqui dentro que são muito legais. Não vou entrar no detalhe aqui porque a gente acabou de apresentar um webcast sobre o assunto, mas, por exemplo, o Rital Therm Selector, para você configurar o ar-condicionado ou o formato de ventilação, refrigeração ou aquecimento do teu painel. Para quem quer saber, a gente teve um webcast há 2 semanas sobre isso e eu deixo o link aqui para vocês, mando para vocês assistirem as gravações. E é muito legal porque aqui você já calcula no Rital Therm direto no Data Portal e daqui você já leva o teu ar-condicionado para o teu desenho 3D. Bacana? Mas fora ele, ó, tem uma série de outros configuradores com nossos parceiros, tá? Então nós temos a nossa base de dados online. No webcast passado eu falei um pouquinho sobre o eBuild, né, que é a nossa ferramenta de automação. Falei também um pouquinho sobre o eManage, que é a nossa ferramenta de armazenamento e compartilhamento de projetos, que também vai facilitar muito sua vida aqui dentro da fabricação de painéis também, tá? E o eView, a gente falou um pouquinho sobre o eView na engenharia, mas eu queria falar um pouquinho sobre ele aqui novamente. Eu vou abrir aqui o site eplan.com. Permitir aqui todos os. Eu estou entrando realmente como visitante para vocês verem o passo a passo do zero. Quem não tem conta, clica aqui em registro gratuito. É gratuito, vocês podem utilizar a plataforma já desde já, mesmo sem ter a ferramenta Eplan. Vou clicar aqui em entrar. Que eu já tenho minha conta, né? E assim, nós temos a ferramenta, por exemplo, o eView, perdão, o Smart Wiring, que ele é uma ferramenta ideal para quem é montador de painéis, que ele faz a parte de fiação, né? Ele mostra toda a fiação, todo o depara
para o montador poder utilizar e montar o painel sem necessidade de painel, de papel. Eu tenho aqui o eView Free, então visualizador gratuito do ePlan. E que se assim, o cara que vai montar a fiação, o Smart Wiring é a melhor solução para ele. Vai pegar o Smart Wiring, vai ter todo o diagrama de fiação e vai montar a parte de fiação. Mas para quem só vai ver os componentes para montagem, obviamente que o caderno já vai ter uma série de informações, como os componentes, mas aqui eu vou pegar aqui o Sample Project, que é o projeto que eu estou usando ali no momento, e através de um tablet ou do computador, enfim, o montador consegue ver o esquema sem a necessidade de papel, certo? Então ele já tem o esquema elétrico aqui, só eu carregar ele aqui. Ah, ele já estava no 3D, por isso que estava carregando. Então tem o projeto elétrico aqui direto para visualização, e não somente das páginas, mas das informações técnicas, né? Então se você vai numa página de esquema, para quem não viu e viu ainda, né? Quando você pega, seleciona o componente, ele carrega as características dele aqui dentro. Então, não é simplesmente um visualizador das folhas como um PDF. Ele realmente é inteligente. E a gente tem a visualização dos 3D. Então, para o cara realmente ver como que é o detalhe no final, né? Ele consegue visualizar por aqui. Bacana? Não mostrei o roteamento para vocês ali, né? Só mostrar aqui rapidinho. Para vocês verem como é demorado. Vou pegar aqui o painel. Não, vou só pegar o painel inteiro. Vou visualizar ele completo para vocês verem tudo. Vou pegar aqui o painel e vou mandar rotear. Por quê? Porque eu já tenho meu esquema elétrico montado. Ele vai analisar a lista de fiação, né? Todo o esquema de fiação do seu esquema dentro do Eplan Elétrico P8. Vai fazer todo o esquema de fiação aqui. Então, da onde que surgiu aqueles fios, né, no meu visualizador? Eles vieram daqui. Tá carregando. Opa, finalizou. Olha ali, ó. Então, ele já fez toda a parte de fiação do painel, graças ao esquema elétrico. Com comprimento, né? Com todo o layout bem detalhadinho. Então, esse é o review. Então, para o montador já é interessante. De repente, ao invés de visualizar pelo papel, pode já visualizar pelo tablet, pela TV ou pelo computador, já reduz papel e você tem a visão exata de como que é a montagem nos mínimos detalhes. Ele pode mexer, pode dar zoom, e aí já vai facilitar bastante o trabalho dele, tá bom? Vou mostrar mais um detalhezinho antes de acabar, gente. Eu sei que, ó, falei bastante, né? Mas eu queria mostrar mais um detalhe para vocês. Eu vou parar de compartilhar a minha tela. Só um minuto. Estão me vendo? Vou deixar aqui o chat aberto aqui na telinha para não perder nenhuma pergunta, que eu já vi que tem bastante perguntinha aqui, vai ser bom da gente conversar. Mas por que que eu queria trazer aqui primeiro, fechar aqui um pouquinho a tela do Eplan? Eu sou meio atrapalhada, eu espero não cair aqui, porque eu vou me levantar, eu tô com fone de ouvido, só um minuto. Vou mudar aqui a câmera um pouco, eu tô com uma outra câmera aqui, vou ficar aqui de pé um pouquinho. Bom, gente, deixa eu só afastar aqui. Vocês vão me ver aqui agora. Pronto, estão me vendo bem? Eu tô vendo o chat aqui, tá? Então, eu tô acompanhando as telas. Vocês viram que interessante que eu peguei toda a parte da visualização do painel pelo próprio computador de uma forma rápida, sem necessidade de plan. Então, meu computador, ele não precisa necessariamente ver o esquema elétrico do projeto no papel. Você pode trabalhar com ele numa visualização online e gratuita, tá? Isso vai ser legal não só para montagem, não só para engenharia, mas para manutenção também. No próximo webcast a gente vai falar sobre isso novamente. E eu vou tentar mostrar para vocês, gente. Eu sei que vai ser algo mais específico aqui, mas eu queria mostrar para vocês também a possibilidade de você visualizar detalhes do painel no formato de realidade aumentada. Então, aqui o que que eu vou fazer primeiro? Só mais uma vez compartilhando a tela.
Aqui. Ok? Aqui dentro da plataforma Eplan, eu tenho uma possibilidade de trabalhar com visualização em realidade aumentada. E esse aplicativo, para quem trabalha com Eplan Pro Panel, ele é gratuito, tá? Tem gente que às vezes não utiliza, tem o Pro Panel e não utiliza essa ferramenta que é gratuita. Todos os meus painéis aqui, eu tenho alguns de exemplo, eu vou pegar um diferente para vocês verem outro painel, mas posso colocar qualquer um. Todos os painéis que eu tenho aqui dentro, eu fiz o upload e ele me gerou aqui um QR Code. Esse QR Code pode ficar junto no projeto, anexado no projeto, em qualquer lugar. Por quê? Porque você vai usar ele para poder visualizar esse projeto em realidade aumentada. Vou tentar mostrar para vocês aqui, tá bom? O que que eu vou fazer aqui nesse projeto? Eu tenho, basicamente, antes para mostrar para vocês os aplicativos, eu tenho o aplicativo, deixa eu ver se vai ficar ruim de visualizar ou não. Esse aplicativo verdinho que é o View, o Vuforia View. Esse aplicativo ele é perfeito aí para a parte de visualização de realidade aumentada. É uma integração com o software da PTC que nós temos aqui na Eplan. Eu vou pegar a minha câmera do celular, tá? A própria câmera mesmo, e vou escanear esse QR Code. Ele vai abrir o aplicativo da PTC já direto com o envio FreeAR. Deixa eu só baixar aqui a persiana para não atrapalhar aqui vocês. Só um minutinho. Acho que agora vai ficar melhor. Então, para vocês visualizarem aqui o envio FreeAR, isso está dentro do Vuforia View. Eu vou entrar com o meu login e senha, tá? Eu vou trazer para cá para poder mostrar melhor para vocês. Vou colocar meu login e senha aqui, né? Só um minuto. Perfeito. Então, estou logando. Ele está detectando aí o aplicativo e o QR Code que você inseriu. E aí ele vai dizer para você, ó, movimente, coloque o seu celular na posição ali horizontal, não na posição vertical, para que ele possa identificar um ambiente, para que ele possa detectar o chão. Feito isso, eu vou clicar. E aí, a partir daqui, deixa eu só diminuir um pouco o zoom. Acho que aqui agora eu vou conseguir mostrar. A partir daqui eu consigo visualizar o meu painel. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom de novo. Aumentar um pouquinho o zoom para mostrar para vocês. Então tá ali, ó, meu painel em realidade aumentada. Eu coloquei ele um pouco para cima para poder trazer aqui na câmera, mas ficou um pouquinho pro alto demais, né? Opa, deixa eu trazer de volta. É que fazer olhando para o lado é difícil, né? Vamos lá. Por que que é legal essa visualização em realidade aumentada? Deixa eu trazer para vocês. Você consegue visualizar, enquanto eu abro aqui o painel novamente, você não vê só o projeto em realidade aumentada, mas ele mostra algumas opções, assim como vocês viram no envio, de visualizar os detalhes da peça. Então, vocês conseguem visualizar, por exemplo, ou o equipamento, ou também o projeto elétrico no envio. Vou fazer evento presencial para a gente poder mostrar na prática. O pessoal já está cansado de evento web, né? Tem algumas perguntinhas no chat, eu quero só para mostrar mais uma vez antes da gente encerrar. E para as perguntas, ó, está aqui o painelzinho, eu consigo mexer no zoom, aumentar, diminuir o zoom. Eu não vou conseguir, eu mudei de novo, peraí. Que mexer de lado na câmera é mais difícil. Aí o problema é a pessoa que está mexendo, não é o software.
Aí você imagina, aqui a gente está falando do Envio AR somente para fabricação e para engenharia, para você poder visualizar o projeto. Mas você pode também usar para manutenção, que é o que a gente vai fazer no próximo webcast. Tem dois aplicativos que são muito legais para quem trabalha com a manutenção, parte de serviços, enfim. E aí ele é bem interessante também. Vamos ver se eu não vou fazer subir o painel aqui para vocês de novo, né, gente? Que aqui é a pessoa que está mexendo no painel mesmo, não é? E agora sim, agora ficou ali aparecendo para vocês o painelzinho, né? Difícil aqui por conta mais do vidro mesmo, né? Ó, perfeito? Aqui você pode ocultar ou exibir itens, legal? Quando você seleciona um equipamento, deixa eu clicar fora, pegar aqui o equipamento. Ó, você pega um equipamento, uma canaleta, um trilho, ele te mostra os dados dele aqui do ladinho, legal? O número da peça, categoria da peça e tudo mais. Então você não está vendo só um desenho 3D, você está vendo uma série de detalhes ali. Isso é canhota ainda para poder mostrar. Bacana? Então você consegue visualizar, rotacionar, tudo isso através de um QR Code. Pensa ao invés de todo o seu caderno do projeto elétrico, pensa ele, na verdade, um QR Code num adesivo no teu painel. Deixa eu voltar aqui para mim. Pensa que bacana, né? Então tem essa possibilidade de vocês utilizarem, e mais uma vez, o Envio FreeAR, ele é uma ferramenta gratuita para quem já trabalha com ProPanel, porque você faz o layout do ProPanel e já leva para o software da PTC. E o visualizador é gratuito também. Então, se aqui nessa apresentação tem alguém que já usa o ProPanel, aproveitem a ferramenta, porque ela é gratuita. Bacana? Bom, gente, ó, eu vou deixar aqui na tela, antes, enquanto eu respondo as perguntas, deixa eu colocar aqui para vocês, e eu vou colocar também no chat, acho que é melhor também para vocês já clicarem direto, certo? Vou colocar aqui no chat tanto o link da campanha GP Plan, que é o link onde tem as outras gravações, onde vocês podem acompanhar as outras gravações, tudo que a gente está falando aqui ao longo dessa campanha. E eu vou deixar aqui também já a nossa avaliação do webcast, para vocês me ajudarem com os próximos temas, o que que vocês acharam, o que que vocês querem acompanhar, assistir. Então tá aqui o link também. Tem o QR Code na tela para quem gosta de um QR Code e eu deixei no chat aí para vocês os links direto, tá bom? Então me ajudem também com a avaliação, é importante para mim, para a gente poder montar os próximos temas, tá bom? Quem quiser também saber um pouco mais no detalhe e assim por diante. Bom, vamos lá, vou lendo as perguntas enquanto isso, tá? É, Sou projetista de automação autônomo e gostaria de oferecer esse serviço de projetos aos meus clientes. Que cursos E-Plan você me recomendaria? Existem muitas empresas que trabalham dessa forma, muitos autônomos que trabalham assim, tá? Ou fornecendo serviço aí para empresas que já possuem E-Plan, ou até mesmo tendo a sua solução E-Plan. Agora, com a condição de assinatura de licenças, ficou muito mais prático, principalmente também para quem é autônomo, ter a sua licença E-Plan e ter a sua liberdade de elaboração de projetos aí de uma forma bem interessante. A gente tem um marketplace onde a gente divulga essas empresas, seja autônomas ou não, para poder ter essa troca de serviços. Eu posso mostrar para vocês aqui já já. Então a gente divulga aos nossos clientes E-Plan que possuem licença para que eles possam aí fazer essa troca de serviços. Mas para treinamento eu te recomendaria iniciando do P8 nível 1 e depois ali, caso você vá trabalhar com o Propênio, a parte de prototipagem, o Propênio também. Mas iniciando, realmente o E-Plan Electric P8 nível 1 é a melhor solução, melhor treinamento e com certificação oficial. Isso que é importante, né? Para você poder trabalhar aí no seu cliente, principalmente quem trabalha com projeto padronizado, quem tem documentação para se seguir. Então, vale bem a pena, tá? O Eplan Electric P8 nível 1 é uma boa pedida. Eu tenho aqui. Opa, perdão, minimizei aqui a tela, né? Eu já vou trazer os links úteis para vocês já. Vou colocar aqui no chat também, tá bom?
a agenda de treinamentos. Ó, vou deixar aqui no chat a agenda de treinamentos da Eplan, se você tiver interesse nas datas, e aí vocês podem já aproveitar e se cadastrar ali e colocar o seu interesse. Bacana? Sabe me informar como estão os processos de parceria com novos fabricantes brasileiros? Hoje, brasileiro é WEG, tá? Hoje o que a gente tem realmente estruturado, a princípio oficializado, é WEG. Outros fabricantes como Cibratec, Brasiltec, Coel, enfim, seria interessante vocês, se, quem puder e quem tiver contato melhor com eles, é, passar esse contato para a gente poder conversar com eles, acho que é interessante, porque o que que acontece? Quem cria essas bases de dados são os próprios fabricantes, não é a Eplan, é o próprio fabricante que desenvolve. Então é importante aí ter esse trabalho em conjunto. Quem quiser passar alguma indicação, pode passar direto para mim que eu encaminho para as pessoas responsáveis, tá? A gente se conversa aqui dentro e já troca essas informações, esses contatos, tá? Mas hoje é VEG. Sinto falta de algumas opções nacionais no banco de dados. Sim, a gente também tem essa necessidade. A gente conversou já com algumas empresas, mas também depende um pouquinho do outro lado, né? A gente tem bastante interesse, queremos colocar sim. Thalita, tem norma DIN para o trabalho com placa de montagem metalizado? Cara, eu não tenho aqui, mas a gente pode pesquisar. Eu não tenho aqui agora para passar para vocês, mas uma dessas os nossos consultores têm. Bacana? Poderia encaminhar os links dos outros webcasts. Os outros estão aqui no GP Plan, essa página que eu passei, tá? E claro que depois essa gravação vai estar na mesma página. Então, para quem já pegou o link aqui, já vai estar daqui a pouquinho, só terminando de processar, editar, ele já vai estar aqui direto. Para quem quer os meus contatos, vou colocar aqui. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Aqui meu contato. Perfeito. Perfeito. E aí, quem quiser envio de algumas outras informações, de repente, relacionadas ao E-Plan, preenchem ali o nosso formulário, né? Esse forms que eu coloquei, vou colocar aqui de novo aqui no fim do chat, que a gente vai conversando, vai se empolgando no chat, né? Mas tá aqui o link de novo. Quem puder, clica ali, coloca os seus dados, seu contato, que aí a gente já separa tudo que precisa e manda para vocês. E claro, quem quiser mais detalhes do ProPanel, enfim, das outras soluções, a gente já disponibiliza para vocês, ok? Próximo webcast da campanha, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o site da GP Plan aqui para vocês. Já vou soltar spoiler. Então, aqui está a nossa página da campanha, né? GP Plan, onde a gente tem aqui a transmissão da parte de orçamentos que a gente apresentou, com participação da Daiane, nossa consultora aqui também da Eplan. A parte de alta performance, parte um também. Essa daqui de hoje, logo, logo vai estar aqui disponível. E no dia 23 de junho, nós teremos a parte de manutenção e serviços, que mesmo quem é fabricante de painéis, é importante participar para que você possa ofertar um valor agregado para o seu cliente final, tá? Então vale a pena assistir, vai ser no dia 23 de junho. Acredito que tem algum webcast aí antes ou alguma live no YouTube. A gente está estruturando, acredito que vai ter novidades aí um pouquinho antes disso. Espero poder disponibilizar e, claro, convido vocês aí depois, para quem já participou, quem já se cadastrou, eu mando por e-mail, tá bom? Para quem quiser cadastrar e receber esses convites, aqui no finalzinho tem perdão, para cada webcast você tem a parte de registro, então você pode preencher, se cadastra já nesse próximo webcast do dia 23 de junho, que aí se você habilitar a opção quero receber informativos, você já vai para a lista e já vai recebendo os outros convites, tá bom? E aí tudo que é convite vocês já vão recebendo. Então, mais uma vez aqui, o link da página GP Eplan. E aí você já pode, mas clica aqui em se registrar e aí você já vai receber não só esse convite desse webcast, mas dos próximos também. Tá bom? Tô devendo vídeo no YouTube pra vocês, né, gente? Tô devendo vídeo pro YouTube, mas logo logo a gente vai conseguir. É falta de tempo mesmo, mas nós vamos botar isso pra rodar com novos temas. Perfeito? É isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de vocês. É, mais uma vez, né? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Me ajudem aí com o formulário,
com a parte de avaliação do webcast, o que vocês querem saber nos próximos temas, tá? Ó, só uma última perguntinha, o que muda do P8 nível 1 para o nível 2? O nível 1 a gente aprende a parte básica da plataforma e de configuração da plataforma. Então, você aprende a utilizar as ferramentas de esquema, como gerar um esquema, como gerar relatório, como fazer um anilhamento do teu painel, como fazer um layout de painel 2D básico, então aqui a gente não está falando do 3D, como gerar documentações e como criar o seu padrão. No nível 2 a gente começa a automatizar alguns processos, integração com sistemas de CLP, a parte de edição um pouco mais rápida em formatos de tabela, Excel, importação de arquivos, exportação, né, de arquivos, enfim, tem algumas automações aí no nível 2. Tradução, controle de revisão, assim vai. Bacana? É isso. O nível 2 eu acredito que sim, mas acho que para um outro momento, tá? O nível um aí acho que interessante agora, para um primeiro momento, para você se habituar com a plataforma, você já vai conseguir fazer muita coisa com o treinamento nível 2. Claro que depende do nível de projeto que você quer fazer. O nível 2 é legal sim também, mas de repente faça um de Propênio antes, tá? Perfeito. Quem mandou o contato aí para envio de norma, pode deixar que eu mando sim, tá bom? Eu vou pesquisar, vou ver se eu consigo alguma coisa por aqui e mando para vocês, tá certo? Eu vou mandar junto na gravação o e-mail, o documento do estudo com a Universidade de Stuttgart, na Alemanha. O Fabricação 4.0 é um documento bem legal aí para vocês estudarem um pouco mais sobre fabricação de painéis, tá bom? Mais uma vez, olha, passamos do horário, gente, mas é bom poder conversar com vocês, bater um papo no chat, que é aqui que eu vou levantando realmente as necessidades de vocês para a criação dos próximos conteúdos. É aqui onde a gente pode trocar ideias e melhorar cada vez mais aí os nossos conteúdos. Então, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Vamos nos conversando, vai ter mais temas aqui, vai ter evento presencial no segundo semestre, então fiquem ligados. Quem sabe a gente pode aí se ver pessoalmente também, trocar mais informações. Então, muito obrigada aí pela participação. Um bom restinho de dia, um bom restinho de semana e a gente se vê no próximo, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.